Nossa aula de língua portuguesa vai fazer a leitura do texto do gênero biografia. Vamos fazer uma leitura e fazer a análise do texto. A leitura é da página 74 à página 80 do livro Conexão e Uso 7. A biografia aqui, no caso, de Joana d'Arc. Você vai conhecer agora um pouco da biografia de uma personagem que já inspirou muitos livros, filmes e até séries de TV. O trecho a seguir é uma parte de sua história, contada de uma maneira leve e descontraída. Durante a leitura do texto, tente descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas aparecem. Se for preciso, consulte o dicionário. Joana d'Arc e suas batalhas. Bebê Joana. Ninguém sabe exatamente a data, mas Joana provavelmente nasceu em uma noite fria de janeiro de 1412, em uma pequena aldeia chamada Domremy, no leste da França. Domremy fica no centro da bela região conhecida como Lorena, de onde vem a famosa quiche. Os orgulhosos pais de Joana eram um casal trabalhador e se chamavam Jacques e Isabel d'Arc. Fotos de capa e espada, nome de Joana, Joana ou Jeanne em francês, ficou conhecida como Joana d'Arc por engano. O seu sobrenome era d'Arc, o que algumas pessoas erroneamente pensaram ser Dark, abreviação de Arc, que significa originária de Arc. Então, a pessoa que nós conhecemos como Joana d'Arc era, na verdade, Jeanne d'Arc de Domremy. Jacques d'Arc possuía uma fazenda de médio porte em Domremy. Isabel o ajudava cuidando da casa e das crianças, assim como fiando e costurando para ganhar um dinheirinho extra. Jacques d'Arc era um homem muito importante em Domremy. Depois do prefeito e do xerife, era quem estava no comando. Lembre-se, estamos falando de uma aldeia muito pequena. Por causa da importante posição de seu pai, Joana cresceu em uma das cabanas mais aconchegantes de Dom Remy, com paredes feitas de tijolo e não de lama como era mais comum. Joana tinha até seu próprio quarto. Porém, de toda maneira, se pensarmos nos padrões de hoje, a cabana era bastante simples. A vida no lar dos Dark devia ser muito agitada. Joana tinha três irmãos e uma irmã, e, claro, montes de animais para cuidar. Essa cabana está de pé até hoje e é parte de um grande museu dedicado a Joana, visitado por pessoas do mundo todo. Tempos difíceis. Torreme era uma bonita aldeiazinha e poderia ter sido um bom lugar para se crescer caso os tempos tivessem sido melhores. Mas para famílias como os Dark, havia sempre uma grande nuvem negra no horizonte. Por muitos anos, a França esteve envolvida em uma guerra terrível e grandes partes do país, incluindo a Lorena, foram ocupadas por soldados inimigos. Felizmente, Lorena não era uma região particularmente importante e não havia tantas lutas se comparada com outras áreas. No geral, aldeões de lugares como Dom Remy eram deixados em paz. Mesmo assim, soldados vira e mexe passavam por lá a caminho de batalhas em outro lugar e, embora em geral não causassem problemas, nem sempre eram bem comportados. Em alguns episódios ficaram longe disso.
Diversas aldeias francesas, como Domremy, foram atacadas por soldados de passagem, às vezes até queimadas por completo. A vida na fazenda, assim como ter que se preocupar com a guerra, sobreviver da terra, significava trabalho pesado para os aldeões de Domremy. A vida não era fácil naquela época, e como o resto da família, a pequena Joana tinha que suar na fazenda. Por ser uma garota, Joana também tinha que ajudar a mãe a afiar e costurar, e durante suas aventuras posteriores, ela lembraria carinhosamente das muitas horas que as duas passaram sentadas conversando enquanto trabalhavam. Mesmo depois de ter se tornado famosa e de estar associada à realeza, Joana gostava de contar às pessoas como era uma especialista com agulhas e linhas. Foi durante essa época que a mãe a ensinou a rezar e a advertiu seguidamente para manter-se afastada dos soldados. Nada de escola. Com tanto a fazer, Joana não teria tempo para frequentar a escola, mesmo se houvesse uma em Domremy. Mas naqueles dias, apenas os nobres ricos tinham a chance de ser educados. Os pobres aldeões tinham que se virar. Por isso, Joana nunca aprendeu a ler ou escrever. Sem escola, Joana aprenderia tudo o que precisava saber com sua família e amigos da aldeia. Aí a fonte é Phil Robbins, Joana d'Arc e suas batalhas. Ilustrações de Philip Hero, São Paulo, Companhia das Letras. Uma garota com os pés no chão. Joana d'Arc costumava ser descrita como dona de uma beleza pálida, elegante, parecida com uma princesa de conto de fadas, mas quase certamente ela não era nada parecida com isso. Era pequena, provavelmente de aparência comum, com o rosto avermelhado e as mãos ásperas por trabalhar ao ar livre em todas as estações, o que se mostrou bastante útil. Ela não estaria à altura de liderar exércitos se fosse do tipo que se preocupa com unhas quebradas e cabelos com pontas duplas. Phil Robbins, Joana d'Arc e suas batalhas, mais uma fonte. Até que um belo dia aconteceu algo que iria mudar a vida de Joana para sempre. Diário secreto de Joana, 13 e meio anos, Domremy, agosto de 1425. Hoje algo incrível aconteceu. Eu acho que Deus realmente falou comigo. Eu estava correndo no campo com as outras crianças. Não comeram o dia inteiro e estava quente pra caramba. E depois da corrida, eu pensei que ia desmaiar. Então eu me sentei na grama para respirar um pouco e fechei meus olhos. Então ouvi uma voz, pensei que era um dos garotos dizendo que minha mãe precisava de mim. Corri para casa, mas quando cheguei lá, mamãe disse que não tinha me chamado. Daí eu corri pelo jardim do papai até o pasto. Era por volta de meio-dia e no meu caminho em direção à igreja havia uma mancha de luz brilhosa. Eu parei, esfreguei meus olhos e comecei a ficar muito assustada. E então ouvi uma voz, a voz de um homem, vinda da mancha de luz. Foi a voz mais bonita que já escutei, e eu nunca vou esquecê-la enquanto viver. Ela disse: Joana, seja boazinha, vá sempre à igreja. Ela estava surpresa demais para dizer qualquer coisa, e em pouco tempo a luz sumiu, me deixando sozinha de novo. Mais tarde eu pensei sobre a coisa toda e decidi que aquela deve ter sido a voz de Deus. Será que Deus realmente falou com Joana através de um anjo? Ou ela apenas imaginou aquilo tudo? Será que aconteceu porque ela não havia comido durante
o dia estava muito quente e ela ficou tonta depois de correr? Teria sido o que hoje chamamos de alucinação, algo que ela pensou ter visto e ouvido, mas que realmente não existe a não ser na sua própria cabeça? O grande segredo de Joana. Não demorou para que Joana ouvisse a voz de novo. E o que a voz disse para ela desta vez foi realmente incrível. Ele disse que ela deveria ajudar o rei da França a lutar contra seus inimigos. Joana teria mais muitos dias como esse. A voz continuava voltando para lhe dizer a mesma coisa. E toda vez Joana argumentava que esta era uma tarefa impossível para uma garota de 13 anos realizar. Mas ela ouvia a voz com mais e mais frequência, ao menos 3 vezes por semana e às vezes, diversas vezes em um dia. Ela a escutava no jardim de seu pai ao meio-dia, na floresta pela tarde e muitas vezes nos campos ao anoitecer, quando os sinos da igreja badalavam à distância. Você gostaria de saber o que aconteceu com Joana depois disso? Então vamos lá. Joana, motivada pelas vozes, vai em busca do Delfim. Era assim que se chamavam as pessoas que pretendiam se tornar reis. Depois de muitas peripécias e superando muitas dificuldades, a garota consegue se aproximar dele, que se dispôs a ouvi-la e confiar-lhe um exército. Joana cortou os cabelos, vestiu-se de homem e juntou-se ao exército que lhe fora confiado, conseguindo muitas vitórias contra o inimigo, os ingleses. Porém, em 1430, foi ferida e capturada pelos borgonheses, franceses que viviam na região de Borgonha, que a venderam para a Inglaterra, onde foi acusada de bruxaria, principalmente por causa de suas visões. Depois de muitos julgamentos forjados, foi condenada a morrer na fogueira em 1431. Bom, vamos aqui ao contexto histórico, né? O contexto histórico, então, é o ambiente que havia em torno dessa história de Joana d'Arc. O contexto é o quê? O conceito de contexto é algo que está em torno do texto. Que momento era aquele, né? Aqui o contexto histórico, os fatos históricos naquele momento em que Joana d'Arc viveu, aquele tempo, né? Então, de 1337 a 1453, a Guerra dos 100 Anos, um conjunto de conflitos entre França e Inglaterra para conseguir domínio do território francês. A coroa da França era disputada entre o Delfim Carlos, filho do rei francês Carlos VI, e o rei Henrique VI da Inglaterra. Nasce Joana d'Arc em 1412. O Delfim Carlos tornou-se rei em 17 de julho de 1429. Antes que o Delfim assumisse o poder, os ingleses já ocupavam muitas regiões da França, e a nobreza se dividia entre os que apoiavam a França e os que apoiavam a Inglaterra. Em 1453, termina a Guerra dos 100 Anos, com a assinatura de um tratado de paz entre os dois países. E aí um quadro de Joana d'Arc, né? Litografia colorida, sem dimensões, uma coleção particular. Bom, após a leitura, respondam as questões propostas da 1 a 5. A primeira questão, ela está resolvida aqui para servir de exemplo. O gênero Memórias Literárias faz parte do mesmo grupo composto de autobiografias, biografias e relatos pessoais, que têm algo em comum. Todos registram fatos de uma vida inteira ou de parte dela. Compare. A biografia, a palavra biografia vem de bio, que significa vida, e grafia, que significa escrever.
é o relato oral, escrito ou visual de fatos relacionados a diferentes fases da vida de uma pessoa ou de um personagem. Autobiografia é o relato da vida de uma pessoa real, redigido ou contado por ela mesma. E as memórias literárias, né, no caso, é um gênero em que o memorialista narra suas lembranças do passado, recriando-as conforme elas vão surgindo em sua mente, sem se preocupar com a ordem cronológica dos acontecimentos. Nas memórias literárias, para a gente acrescentar, também existe aquele valor poético, aquele valor subjetivo. Ela é bem mais subjetiva do que a autobiografia e a biografia, que são muito mais ligadas à realidade. Então, vamos guardar esse conceito que não foi colocado aqui no material, mas que as memórias literárias trazem como algo muito particular. Elas apresentam a história de uma pessoa, né, as memórias, mas de uma maneira mais poética, de uma maneira mais subjetiva. Pelo título, por que é possível saber que a leitura 2, no caso o texto aí sobre Joana d'Arc, é parte de uma biografia e não de um texto de memórias ou de autobiografia? Justifique sua resposta. Esta questão aqui nós resolvemos para vocês, tá? Então, é uma biografia, pois as memórias literárias e a autobiografia são narrados em primeira pessoa. Eu, né? Nós vamos encontrar os pronomes e os verbos em primeira pessoa. E o texto narrado é em terceira, quer dizer, uma pessoa que está narrando fatos sobre outra pessoa. No caso, sobre Joana d'Arc. Não é ela mesma que está contando a sua própria história. Questão 2. Releia estes fragmentos. Joana provavelmente nasceu em uma noite fria de janeiro de 1492, em uma pequena aldeia chamada Domremy, no leste da França. Naqueles dias, apenas os nobres ricos tinham a chance de ser educados. Assim como ter que se preocupar com a guerra, sobreviver na terra significava trabalho pesado para os aldeões de Domremy. A vida não era fácil naquela época. Joana d'Arc costuma ser descrita como dona de uma beleza pálida, elegante. Assinale C para as assertivas corretas e E para as erradas acerca dos fragmentos lidos anteriormente. Você vai marcar C ou E e dizer: são informações relevantes sobre Joana d'Arc, que foi lido acima. Permitem conhecer o contexto em que viveu Joana d'Arc. Possibilita ao autor destacar partes importantes do texto e apresentam descrições repetidas desnecessariamente. Ok? Vamos para a próxima. Terceira. São informações relevantes para a biografia de Joana d'Arc, exceto o ano e o local de nascimento e da morte dela, o contexto histórico, a condição social da família dela e a agitação na casa dos pais dela. Então, se você tiver dúvida quanto a uma palavra, o significado de uma palavra, vocês devem procurar no dicionário. Por exemplo, a palavra relevante. O que significa relevante, gente? Não sei, professor. Pesquise, aí você vai saber o que significa relevante, né? No caso, aí você procura a palavra relevante no singular. Não colocar dicionário, se colocar no plural no dicionário, não vai conseguir encontrar. Quanto ao foco narrativo, narrador, as memórias literárias e a biografia apresentam, respectivamente na ordem, né? Narrador em primeira pessoa e também narrador em primeira pessoa, no caso das duas, narrador em terceira pessoa para memórias e narrador em primeira para a biografia, narrador em terceira pessoa e também narrador em terceira pessoa para ambas, então, e narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa. Bem fácil essa, né? E a quinta e última, no título do sexto fragmento, uma garota com os pés no chão, a expressão pés no chão significa que Joana d'Arc não possuía calçados que pudesse usar, andava quase sempre descalça, vivia conforme a situação exigia ou permitia, era uma garota cheia de sonhos.
ok? É isso aí, pessoal. Então, vou aguardar a participação de vocês aí no envio das respostas. Não se esqueça de identificar o material. Basta enviar as respostas, né? Nome, turma e a data e colocar as respostas. Vamos lá, vamos trabalhar.